Deus abençoe a sua vida grandemente em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós hoje queremos declarar sobre a sua vida o milagre da multiplicação em nome de Jesus. Eu quero aqui declarar pela fé que nós vamos começar um tempo de multiplicação. Você que tem vivido tempos difíceis, você que tem vivido uma situação muito difícil, talvez na vida financeira, mas talvez não seja a vida financeira, seja a vida familiar, seja talvez a sua vida, a saúde, na área da sua saúde. Em nome de Jesus, eu declaro o início de um tempo de multiplicação, de bênção na sua vida pela fé. Deixa eu me apresentar para quem ainda não me conhece. Eu sou o Bispo Cristiano e nós criamos esse canal para compartilhar com você uma leitura de segunda a sábado, uma leitura da Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar do verso 30 ao verso 44 do Evangelho de Marcos, no capítulo 6. Então, nós estaremos falando hoje da primeira multiplicação de pães. E nós vamos agora orar pedindo a Deus uma direção para essa leitura, para podermos compreender o que está escrito aqui. Pai, em nome de Jesus, dá-nos entendimento, sabedoria, para poder compreender essa palavra. Fala ao nosso coração, Senhor, em nome de Jesus, para que possamos aprender o caminho, para que possamos viver um tempo de multiplicação. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos lá. Capítulo 6, verso 30. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100, de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-lhes aos discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos, cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Ou seja, algo sobrenatural aconteceu. Como 5.000 homens poderiam ser alimentados com 5 pães e 2 peixes, né? Não tem explicação para isso, porque o sobrenatural não tem explicação. Não tem explicação. E o nosso Deus é o Deus do sobrenatural. Agora, essas pessoas experimentaram, elas provaram o sobrenatural porque elas buscaram a Jesus. Você vê que foi a primeira multiplicação de pães. Elas não tinham uma referência anterior de uma multiplicação de pães. Então o interesse delas não era ver multiplicação de pães. Elas foram ali para o deserto, não foi para qualquer lugar, foi para um lugar deserto, para buscar Jesus. E elas se sentaram ali e ficaram por um longo tempo ouvindo o Senhor, recebendo o ensinamento do Senhor. Você percebe
que elas, pelo que nos dá a entender o texto, elas não foram embora, elas não saíram, por quê? Porque haviam sede nelas, elas queriam ser pastoreadas. Por isso que Jesus disse que elas eram como ovelhas que não têm pastor, porque não havia um cuidado para com elas. E quando nós, querido, quando é que nós experimentamos o milagre da multiplicação? É quando nós buscamos Jesus, é quando nós buscamos a Ele, ainda que seja no deserto, tá? É você de repente estar no deserto, é esse o lugar de buscar Jesus, é aí que nós temos que buscar com maior fé, com maior intensidade a Ele, né? E ali no deserto, buscando a Jesus, ouvindo o ensinamento dele, permitindo ser pastoreado por Ele, Ele supre as suas necessidades, sabe? Por isso que Jesus, ele disse lá para os discípulos, lá atrás, ele disse: olha, não andeis ansiosos por coisa alguma, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, seja na sua vida sentimental, seja na sua vida familiar, seja na sua vida física, espiritual, em qualquer área da nossa vida, a provisão sobrenatural de Deus, ela vem quando nós o buscamos de todo o coração, quando nós o buscamos em primeiro lugar, porque o nosso Deus, querido, o nosso Deus, quando Jesus veio ao mundo, ele veio para revelar quem é Deus. Então o nosso Deus, ele não só deseja suprir as nossas necessidades espirituais com a palavra dele, com o Espírito dele, como ele deseja também suprir todas as nossas necessidades emocionais, as necessidades físicas, materiais também. O texto nos ensina isso, tá? Ele se preocupa também com as nossas necessidades físicas, espirituais, materiais, sentimentais. Porém, nós precisamos entender que há a necessidade para que a gente possa experimentar esse milagre sobrenatural, essa multiplicação. Ele tem que ser o centro da nossa vida, das nossas atenções. Ele, Jesus, nós temos que buscá-lo de todo o coração. Então comece a fazer isso a partir de hoje, se você não estava fazendo. E se o está, continue a fazer isso, tá bom? Então eu quero orar pela sua vida agora. E quero que você comparta essa mensagem com outras pessoas que precisam. Comparte essa mensagem, porque nós não podemos, ela não pode parar em nós precisamos compartilhar. E se você ainda não se inscreveu, então agora mesmo se inscreve aí no canal, tá bom? Vamos lá? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu sei que existem agora muitos que estão vivendo num deserto, uma situação difícil, uma situação de necessidade, uma situação de dor, de angústia, de sofrimento. E a minha oração, Senhor, é para que pela fé, na vida daquele que se propõe a te buscar de todo o coração, nós vamos experimentar um tempo de multiplicação, um tempo onde o sobrenatural nós vamos testemunhar na nossa vida, e para que através de nossa vida venha fluir na vida de outras pessoas. Em nome de Jesus, na família, na saúde, na vida financeira, que comece agora um tempo de multiplicação na sua vida. Em nome de Jesus, eu declaro aqui agora, multiplicação, preste atenção, multiplicação em nome de Jesus, na saúde, na família, na vida sentimental, na vida espiritual, na vida familiar. Pai, abençoa esse copo com água, abençoa este copo com água, que essa pessoa colocou aí agora para que seja consagrado. E quando ela beber dessa água, em nome de Jesus, que a vida venha fluir de dentro dela, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Beba da água com fé e seja abençoado. Nós vamos ficando por aqui com a nossa mensagem de hoje. Amanhã há uma mensagem de Deus para o seu coração, em nome de Jesus. Até lá.